Eu sempre fui muito ambiciosa, no sentido de querer conquistar as coisas. Eu recordo que quando eu era nova, 15, 16 anos, eu me sentia diferente assim dos meus irmãos, da minha família. Não que eles não tivessem, mas eu via o mundo de uma forma diferente. Ela desde nova foi muito... Sempre teve vontade, ela sempre queria ser alguém na vida. Desde guria. Estudava a noite inteira, desde pequena, ela sempre queria ser alguém na vida. Ela sempre dizia, um dia eu vou chegar lá. Ela não tinha nada, mas sempre dizia, um dia eu vou ser rica. Bom, falar da Elaine é lembrar lá do passado também, né? Desde a época do colégio. Ela sempre foi, entre aspas, assim, modo de falar, metida em tudo, né? Na época do colégio, muitas vezes a gente se perguntava, a Elaine não parava dentro da sala dela. Ela estava sempre em função de alguma coisa, grêmio estudantil, reunião dos professores, a Elaine estava em reunião dos professores, ela sempre foi metida, né? Quando ela foi embora para Caxias, a gente se distanciou um pouco, não sabia mais muito como é que era a vida dela, mas ao mesmo tempo a gente sabia que ela estava trabalhando em casa, porque ela tinha engravidado da Júlia, e como ela estava grávida, não podia trabalhar fora, enfim, ela começou a trabalhar em casa, e nisso veio, se não me engano, Currículos e CIA, eu acho que era na época, né? Quando a Júlia nasceu, eu queria continuar fazendo aquilo até ela ter 1 aninho. Que ela iria para a creche, para a escolinha, e eu iria voltar para o mercado de trabalho. Então, durante 9 meses, elaborar currículos era uma ocupação. Eu fazia isso em casa. Quando a Julinha nasceu, eu resolvi fazer mais 1 ano dessa atividade, com 19 anos. E aí, nesse momento, eu fui me preparar para fazer isso. Durante os 9 meses, não. Era uma ocupação de digitar currículo. Mas eu já havia estudado para fazer um ótimo currículo. E nesse 1 ano que eu resolvi ficar com a Julinha em casa, e aí sim a Julinha ir para uma escolinha com 1 aninho de idade, eu fui realmente aprofundar o conhecimento em recolocação, em preparação para entrevista, em elaboração de currículo. E nesse momento, eu entendo que aquilo que eu fazia durante 1 ano já existia. Não era novidade nenhuma, eu achei que eu tivesse inventado algo para o mundo. Isso se chamava auto-placement, assessoria pós-demissão. E eu já fazia isso. Então, auto-placement é recolocação profissional. A Rafa me contratava e eu ia em busca do emprego da Rafa no mercado de trabalho. E aí, aquela empresa que eu ligava para saber se tinha uma vaga para a Rafa, para eu mandar o currículo dela, ela me dizia: eu não tenho uma vaga de produtora, mas eu tenho uma vaga para gerente de produção. E eu, muito empreendedora, fazia o quê? Dá aqui essa vaga que eu vou recrutar para você. E eu ia em busca desse candidato. E aí, eu coloco uma divisão, agência de empregos. Abre uma divisão na empresa, recrutamento e seleção. Aí esse meu cliente dizia: Elaine, eu tenho aqui uma consultoria que eu estou precisando de treinamento, de desenvolvimento, de uma consultoria para cargos e salários. Me dá aqui que eu trabalho para você. Abriu a divisão recrutamento e seleção. Elaine, eu tenho que treinar todos os meus funcionários em 5 S's. Dá aqui que eu vou te apresentar uma proposta. Divisão, treinamentos. Então assim foi a minha empresa. E isso fez com que eu ganhasse o troféu como empreendedorismo feminino. Minha cabeça era muito empreendedora, organizava eventos que não existiam no Brasil. E a Jaque, ela entrou nessa empresa como estagiária de recursos humanos, trabalhando na divisão Outplacement, que é a recolocação profissional, elaborando currículos, ajudando essas pessoas a se recolocarem lá há 18, 15 anos atrás. Eu comecei, ela tinha a empresa com 4 divisões, eu comecei na divisão de recrutamento e seleção, que era básico,
porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu era office antes daquilo. Eu tinha 19, 20 anos na época. E eu comecei recrutando currículos, conversando com as pessoas, o que para mim era um horror, porque eu tinha vergonha de dizer oi, eu tinha vergonha de atender telefone, tinha vergonha de tudo. E aí eu fui me desenvolvendo, fui crescendo na empresa, ela foi me oportunizando muita coisa e foi principalmente o que acontece até hoje, me desafiando. E eu fui me desenvolvendo, virei a coordenadora do setor. E aí comecei a abraçar outras coisas e ela me passou para o treinamento. No treinamento, então, a gente organizava eventos para outras pessoas, né? Nesse setor a gente trazia palestrantes que nunca vieram, principalmente da área de programação neurolinguística, hipnose, memorização e concentração, toda a área de desenvolvimento humano. A gente trazia profissionais para Caxias e fazia formações, cursos, palestras aqui. E esses eventos, por exemplo, tive inovações com muitos eventos. Eu me lembro do Networking do Emprego. A primeira vez que existe um evento na cidade com temas de emprego, como elaborar currículo, preparação para entrevista, foi organizado por mim. E esse evento, ele tinha um caráter beneficente, como todos que eu fazia. As pessoas levavam alimentos, só que daí eu tinha uma consciência que era o seguinte: quanto custa um evento desses? Um evento desse vai custar R$500. Então eu não acho certo a pessoa levar 1 quilo de alimento. Eu não achava certo, eu achava com que ela tinha que levar uma cesta básica, ela tinha que levar 2 quilos de alimento, porque imagina a pessoa que é para um evento desse, tudo bem, ela está desempregada, mas era a consciência que era o mais importante. Aí ela sai de casa, ela pega no armário 1 quilo de arroz, ela nem sabe o que ela doou, ela chega lá e entrega pelo interesse e o ego dela. E não o que ela está fazendo pela vida do outro. Então, os meus eventos nunca foi 1 quilo de alimento. As pessoas precisavam levar 5 quilos de alimento, sempre foi. 5 quilos de alimento, uma lata de leite ou uma caixa de leite, ou então uma cesta básica. Ou então elas tinham que levar um material escolar, um agasalho para doar, mais 2 quilos de alimento, mais o leite. Eu me lembro que eu tinha as pessoas que ajudavam, as pessoas chegavam na fila e eu tinha uma equipe de staff gigantesco para pegar as coisas das mãos deles, porque era muito peso para ficar na fila. E eu achava isso o máximo. E isso fazia com que a gente arrecadasse toneladas de doações. E aí isso faz com que eu ganhe o troféu Anita Garibaldi. O troféu Anita Garibaldi no Rio Grande do Sul é um troféu que vai premiar mulheres por relevantes serviços prestados à sociedade. Eu sempre soube que eu teria que assumir um palco. Mas eu acho que a compreensão maior foi na RH, Currículo e Companhia, que era a empresa, o Instituto Ourives. Eu dava treinamentos para um grupo pequeno de pessoas. Então, no programa de auto-placement, que é o benefício pós-demissão, todas as pessoas que estavam em busca da recolocação profissional, elas passavam pelo meu treinamento mental. Então, era eu que treinava elas para o mindset, essa mentalidade de uma pessoa de sucesso. Na verdade, o segredo da recolocação profissional é você se sentir empregado, e tudo isso eu já ensinava, né? Então, a gente tinha um índice de recolocação muito alto. Praticamente 100% das pessoas eram recolocadas. E eu sabia que o ponto principal era o meu treinamento. Então, eu sempre soube que eu teria que assumir um palco, mas eu tinha as minhas desculpas. As minhas desculpas eram pagar o preço. Pagar o preço era estudar muito, um preço que eu não estava disposta a pagar, porque eu sabia que era diferente eu dar um treinamento. O meu treinamento era dado numa mesa de reuniões, eram no máximo 10 pessoas. E aí, às vezes, eu tinha que fazer 2, 3 por semana, porque não tinha um espaço maior. E era um treinamento muito transformador. O depoimento dessas pessoas ali, diante do grupo, já eram depoimentos de vidas transformadas. Meu Deus, era incrível. E por eu ouvir esses depoimentos, eu comecei a perceber que aquilo não poderia ser dado para 10, 15, 20, era algo muito grande. Mas eu não estava disposta a pagar o preço.
Então, existe a questão de com quem meus filhos vão ficar, o pagar o preço, que era o estudar, para que eu pudesse estar num palco, numa plateia para 100 pessoas, então teria que ir para um conhecimento bem maior, uma preparação maior. Então, eu achava a minha zona de conforto boa, porque eu ganhava muito bem, eu estava nos bastidores, eu vendia o treinamento de grandes palestrantes do Brasil. Minha empresa era a maior aqui da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul. Acho que é a única da Serra Gaúcha e é pioneira no Rio Grande do Sul. E eu dava treinamento como se fosse uma consultoria para um número pequeno de pessoas. Então eu tinha uma vida muito cômoda, eu tinha um carro dos meus sonhos na época, eu tinha as roupas que eu queria usar, os sapatos que eu queria usar, as bolsas que eu queria usar. Eu não fazia nem ideia, na verdade, de quanto eu ganhava. Eu sei que eu tinha uma vida realmente muito boa. Em 2009 começou uma crise, aquela crise de país, né? E aqui é muito ramo industrial, as agências acabaram reduzindo e ela sempre à frente tentando fazer outras coisas, né? E aí ela já tinha esse instinto de querer buscar, ela tinha a vontade e o conhecimento para querer transmitir isso, ela sendo palestrante, mas ela não tinha, ela tinha uma trava ainda, ela não conseguia se mostrar, ela não queria que as pessoas a vissem o rosto, ela queria falar, mas ela não queria aparecer, né? Nesse meio tempo eu saí da empresa, a gente tinha várias divergências, nós temos... A gente se complementa muito, mas a Elaine, ela tem um fogo, né? Aquela coisa, e até mesmo essa exigência muito grande que ela tinha em cima de mim me fez me oferecer uma oportunidade de uma outra agência. Em 2011 eu saí da empresa. Nisso, 2010, antes disso, 2010, nasceu o Arthur, e ele é meu afilhado. Então, eu passei por todo esse período que ela teve. Ela teve o Arthur, depois veio a Laura, ela acabou se separando grávida, né? E ali foi todo acompanhei tudo isso junto com ela, né? Nessa situação da crise no país e esse reinventar o teu negócio, eu não tinha noção, eu acreditava em crise. Então a crise começou a me pegar, porque eu tinha medo dela, né? E começou a baixar o meu faturamento. Então não foi uma coisa só. Nesse mesmo momento, eu tive vários problemas pessoais, muitos problemas pessoais. Então foi uma sucessão de coisas que me levaram a cada vez mais diminuir o faturamento. Diminuir o faturamento, ele também foi em virtude de meu olho não brilhar mais para fazer isso. E eu preciso acreditar no que eu estou fazendo, porque eu sou paixão, porque eu sou muito intensa, tudo que eu faço é muito intenso. E o meu olho, ele não vibrava, ele não brilhava, meu corpo não vibrava, e eu não sabia mais o que fazer ali. Eu não tinha mais motivação para acordar de manhã. Eu já acordava deprimida, dormia deprimida, e eu tentava continuar ali, porque eu ganhava bem, a empresa ainda faturava muito bem, porque a gente ia diminuindo os custos. Então, demiti um funcionário, 2, e ela ainda anda com faturamento alto. Só que eu percebia que dentro de mim algo estava muito errado. E o tempo todo eu sabia que eu tinha que assumir um palco. Eu perdi tudo. E a única alternativa que eu tinha para colocar comida em cima da mesa era subir no palco. Eu sempre amei meu sorriso. E aquilo que eu mais amava não existia mais em mim. Para piorar aquela vítima que eu era, eu começo a me mutilar. E eu me machucava para saber que eu estava viva, porque como? Tanta coisa ruim.